Programa Personalidades. Oferecimento Moda Show. O melhor da moda está aqui. Olá, estamos iniciando mais um programa Personalidades. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo Bia Cardoso, repórter, que tem várias coisas para passar aqui para nós. Inclusive, gente, eu estava conversando com ela há pouco e eu até perguntei como ela gostaria de ser apresentada, né? Porque ela não é só repórter. Vocês vão já conhecer um pouco mais de Bia. Bia, muito obrigada pela participação, por ter aceito o convite. É um prazer recebê-la. Boa tarde, Pamela. Boa tarde a todos que nos ouvem. Para mim é um grande prazer participar do seu programa, que é visto por tantas mulheres, por toda a nossa população aqui de Marabá. E eu estou num ambiente que para mim é muito familiar. E eu me sinto bem nesse ambiente que é o da reportagem, da entrevista de estúdio, né? Porque o jornalismo é algo que está na nossa alma, não é, Pamela? Sim, sim. Já deu para perceber o quanto que ela é virtuosa, né? Bia, me conta um pouco de você, da tua base, de onde vem. Eu vou já chegar lá onde, né? Eu estava conversando há pouco com ela. E assim, de verdade, ela tem muito para falar aqui conosco. E eu queria entender de onde vem essa base, né? Qual foi a tua referência? Bom, eu acho que todo mundo tem muitos referenciais na vida. E a minha família, para mim, foi o principal referencial. Eu sou marabaense, né? Eu acho que eu protagonizo um pouquinho daquilo que é a história de quase todo marabaense. Alguém que nasceu aqui, que é filho de quem não nasceu. Os meus pais, meu pai era maranhense e minha mãe era do Goiás. Então, eu nasci numa família que inicialmente não foi cristã, mas que logo depois teve um encontro com Jesus. Então, por isso, a minha família é o meu principal referencial, né? A minha história aqui nessa cidade, ela começa ali onde começa também a história da cidade, que é a Marabá pioneira. Ali eu vivenciei minha infância, ali eu construí amigos, né, na minha infância, e parte da minha adolescência já foi aqui no núcleo da Cidade Nova. E por que eu digo que a minha família é a minha referência? O meu pai era um homem muito preocupado com o conhecimento. Ele sempre nos despertou para a educação, para a busca, por exemplo, de uma profissão, de um diploma, de uma formação superior. Foi um estímulo que veio muito dele, porque ele considerava que esse é um patrimônio que não só possibilita ao homem o seu desenvolvimento. Ele dizia: minha filha, quem não estuda não se desenvolve. Sim. O estudo, o saber, a educação, ele desenvolve a capacidade humana. E ele trouxe muito esse lado para a gente. A música também veio um pouco dele, porque meu pai foi um homem que gostou muito do clássico. Pequena, nós ouvíamos as valsas de Strauss, que não eram um ritmo comum para crianças ouvirem, nós ouvíamos em casa. E da minha mãe, nós tivemos a principal herança, que foi a fé. Ela era alguém, Pamela, muito racional. E ela sempre procurou trazer Jesus para o nosso cotidiano, né? A gente sempre teve a clareza de que o lar, a família, não é só a casa, mas são os valores, sobretudo, que você recebe. E eles vão te forjar, e eles vão moldar você para a vida. Que lindo! E assim, o que me toca muito nessas falas é o quanto que, de fato, a família é a base, né? O quanto que a nossa responsabilidade hoje, enquanto mães, é de alicerçar os nossos para que a nossa próxima geração seja tão virtuosa como é. Porque não tem como fugir disso, né, Bia? Quando você, literalmente, entrega uma base, alicerça bem uma base com valores, princípios, a quais você teve muita sorte. Deus foi muito generoso com você. Muito generoso. Né? Porque Ele te alicerçou bem disso. E hoje você consegue aí ter inúmeras habilidades, que a gente vai já falar um pouco mais sobre isso, mas que sempre buscou muito por esse conhecimento, por estudo, e o que é muito à frente, né? Porque a gente vê ali que às vezes uma mulher que casa, ela não consegue mais ter tanto norte de por onde percorrer. De qual é o seu papel? Isso, e você não, né? Inclusive, eu queria até que, porque eu já sei um pouco sobre Bia, e aqui eu quero que ela compartilhe. Eu quero que ela compartilhe com vocês, porque assim, você tem mais de uma formação. Conta um pouco pra gente como é isso. Antes de tocar na questão da formação, eu acho que você tocou num ponto que para mim é central, é a base. A Bíblia fala assim: ensina a criança o caminho que deve andar, e mais tarde ela não se esquecerá dele.
Ou seja, essa foi a nossa base, a palavra. E uma coisa que nos desafia, que você colocou para a gente ainda há pouco, e que tem que ser uma reflexão contínua na nossa vida, é que base nós somos. Nós somos a base para uma geração futura. Sim. É o nosso papel que vai determinar que tipo de sociedade nós queremos, porque ela está em construção, em processo de formação. Sim. E daí a responsabilidade e a convicção de que eu não posso transferir isso para o outro, eu não posso transferir apenas para a educação, mas eu sou um pilar, né, que vou forjar, que vou orientar. Isso tem que ser, toda mãe tem que se apropriar disso, toda família tem que se apropriar disso. Interessante falar disso. Olha, ele é tão assim, gente, que não dá pra gente falar só de uma coisa, vai vindo um monte, entenderam daí, né? Mas, ela tocando nesse assunto, me veio muito um dos principais problemas agora da pandemia, que foi, infelizmente, a família conviver. Louco isso, né? Porque imagina, família, você imagina o quê? Que convivem bem e tudo. E a pandemia nos obrigou, de uma hora para outra, de todo mundo em casa. E isso, nem para todo mundo, chegou uma conta satisfatória, não é verdade? Porque, por muitas vezes, se delarga e delega, né? A escola, o papel da educação, de tudo isso. E esse forjar, de alicerçar a base realmente, né? Quais são os pilares, quais são os valores que eu quero para o meu filho, que ele absorva para que ele replique para a vida dele, não é muito bem passado. E, inclusive, é bem interessante porque eu percebo, Bia, que algumas mulheres até se escondem no profissional para fugir desse papel. Então, como para você? Você casou com quantos anos? Eu casei muito jovem, eu tinha 17 anos incompletos. Ainda era do tempo que os pais precisavam autorizar o casamento. Mas para mim, tem muita gente que acha que casamento é sinônimo de cerceamento de liberdade. Muito pelo contrário, eu vejo isso com um olhar outro, que não é esse. Eu acho que o casamento é construção, sabe? E se ele é construção, ele te traz o novo. E se ele te traz o novo, logo ele não te cerceia. Sim. Por quê? Porque é dentro do ambiente da casa que você constrói valores. E se você constrói valores, você precisa ter liberdade para construir isso. Então, para mim, foi uma experiência muito tranquila. Problemas, desafios, todos nós temos. Por quê, Pamela? Porque é um conflito de personalidades. E você vai amadurecendo ao percurso. E né? isso é exatamente esse conflito de personalidade que te exercita a viver as diferenças. Por isso a família é a base da sociedade. Porque é ali que você passa a enxergar o outro, a entender quem pensa diferente de você e a amar também. Logo você exercita a vida em sociedade. Então eu acho extraordinária essa experiência. E sou daquelas que defende que ela aconteça assim, cedo. Porque aí você traça um caminho, né? E você sabe onde quer chegar. Sim. E para você, como foi essa experiência da pandemia, lidar com a família, né? Nesse sentido de estamos todos juntos, vamos aqui, como foi isso, Bia? Foi difícil, como é difícil para todo mundo. Mas uma coisa, ela me trouxe uma verdade. Qual é a verdade? É que nós havíamos nos distanciado disso, como você disse antes, né? Sim. A gente se distanciou de uma convivência tão próxima porque cada um estava no seu papel. Sim. Né? E a pandemia, ela reorganiza isso. E nós tivemos, sim, que voltar a conviver mais de perto, a nos tolerar nas diferenças e a nos reinventar. Sim. Por exemplo, cultos, a gente passou a fazer mais cultos em casa no período em que nós não pudemos ir à igreja. Logo a pandemia retoma o culto familiar, a leitura bíblica. Você busca alternativas para, em família, tentar ter o mínimo de recreação, voltar à prática da leitura, seja da Bíblia, seja de livros maravilhosos. Eu amo ler. Então, para mim, a pandemia trouxe o meu divãzinho de volta, né? Para poder ler os livros que eu amo, seja de literatura, evangélica ou não. Né? Sim. Então, foi dessa forma que eu procurei conviver. Foi buscando na arte, buscando na recreação, tentando estabelecer e fortalecer esses vínculos que estavam enfraquecidos
exatamente pela vida corriqueira que a gente tinha antes. Entendo. Bia, me diz uma coisa, você teve uma base muito valorosa, mas como foi na experiência mãe, né? Porque o que eu observo, quando se nasce em um lar cristão, você já é inserida naquele universo e eu percebo algumas falas de adolescentes como uma certa indignação por não escolher isso, me foi imposto isso. Percebe isso também no meio jovem? E como é para você hoje fazer essa evangelização dentro do seu lar? Porque você tem que passar isso e tem eu não sei se você já ouviu falar disso, né? Que comprar um livro é fácil, plantar uma planta é fácil, o difícil é ler o livro, cultivar a planta e mais ainda educar o filho. Porque às vezes você tem toda uma história, né, de como você deseja fazer aquilo. Isso, tem muitas fórmulas. E a prática é totalmente diferente. Para você, como é educar seus filhos? Para te responder isso, Pamela, eu vou voltar um pouquinho no passado, de como foi com a gente. Não na sua geração, que você é bem mais jovem, mas com relação à minha geração. Eu sou de uma geração que ia sempre aos cultos. Nós fazíamos o caminho da igreja todos os domingos. A gente ficava muito ansioso pela escola bíblica dominical e a igreja era sempre vista por nós como um local de festa, como um lugar que tinha música, um lugar onde a gente poderia correr, comprar balinha, ficar de joelho, cantar o corinho, se apresentar lá na frente no jogral. Então eu sou dessa geração. Sim. Eu consegui replicar isso com os meus filhos? Não. Nós não conseguimos replicar. É diferente, né? É muito diferente. Te desafia, de fato, para a vida, para essa nova perspectiva. Por exemplo, eu sou mãe de 2 meninas e 1 menino. Elas, quando adolescentes, elas viam a igreja de um jeito diferente do que eu vi quando criança. Elas se achavam diferentes de todo mundo. E elas queriam se sentir inseridas. E para elas, se sentir inseridas significava se distanciar um pouco da igreja. Entendi. Então, teve um momento que eu me questionei, o que está acontecendo? Qual é a melhor estratégia para lidar com essas diferenças, para lidar com esse momento em que eles estão descobrindo o mundo, em que eles se sentem donos da verdade e em que eles acham que a nossa fé é ultrapassada. Sim. Né? Eles acham isso. Foi com muita oração, porque tem batalhas que você não vence verbalizando. Sim. Tem batalhas que você vence orando. Porque primeiro você quebra no espiritual para depois você trazer para o físico. Aí o físico acontece. Sim. E aí isso requer da gente mais amor, mais atenção, mais estratégia para orientar. E assim, a semente, ela floresce ao seu tempo. Se ela for lançada, ainda que seja num período difícil como esse, de rebeldia, de contradição, de questionamentos, que é o que passa pela cabeça de quase todo adolescente, você consegue ver florescer a semente. E essa foi a estratégia que eu adotei com as minhas filhas. Com o João Gabriel é diferente, porque ele vem de uma linguagem digital. Sim. Então ele vê o mundo numa perspectiva muito digital. Eles nasceram nessa fase. Sim. Então trazer a palavra para o mundo dele é algo que me fez, por exemplo, ter que aprender a linguagem dele quando lida com esse universo digital. Então, é dessa forma que a gente tenta garantir o acolhimento e a instrução para os nossos filhos. E muito interessante a sua fala em dizer que primeiro você consegue isso em oração, né? Uhum. Que você consegue isso no espiritual. Porque no verbal não é com a imposição, não é? Não adianta você impor, exigir que seja de determinada forma. E uma coisa que eu observo muito, que a tua forma de identificar isso na sua infância, de absorver isso, foi com a prática, né? Foi com o observar. Isso. E eu acho que, de fato, não há nada como ensinar no amor. Porque em diferentes formas, porque, óbvio, hoje você vai ter, agora o teu desafio é no digital, né? E olha, vamos combinar que dificuldade é trabalhar no digital, competir com o digital. E aí trazer o jovem, o adolescente que está aí migrando para jogos, para tudo isso, e fazer com que a palavra seja, né? Seja inserida ali no contexto dos jogos. E eu comecei a dizer, filho, se você aplicar o conteúdo dos teus jogos biblicamente, você vai bombar.
Você vai virar o cara, sabe? Porque são jogos carregados de sentimento. Sim. Jogos carregados de uma linguagem que moralmente ela não é recebida, muito bem recebida. Sim. E isso molda a fala, molda o comportamento. E aí a gente não pode simplesmente entregar para um momento de recreação. Você tem que primeiro observar, Sim. acompanhar, tentar entender, sentir qual é o peso da mensagem que esses jogos trazem. São mensagens de conteúdo violento? São mensagens que te levam para uma linguagem mais usada por segmentos mais excluídos, mais marginalizados? Então a gente tem que ter todo esse cuidado, né, para dizer, filho, você pode fazer diferente, você pode ser diferente, gostando dos jogos como você gosta, porque a maioria desses jogos nem é produzida aqui, né, produzida bem longe, dentro de uma cultura. Isso tudo está presente ali dentro. Sim. Gente, perceberam que chegou na maternidade, o negócio foi aprofundando. Vamos voltar para a tua profissão, Bia. Como é isso? Quais são as tuas formações? Explica pra gente. A minha primeira formação é Letras e Artes. Sim. Porque à época, o campus, nós tínhamos uma extensão da Universidade Federal do Pará e eu sempre gostei muito, desde criança. Eu gostava de cantigas, de roda, eu gostava de histórias de vinil e ao crescer, assim, eu sempre fui apaixonada pelo universo da literatura. Então, eu fui formada em Letras e Artes, mas como era uma área afim ao jornalismo, eu acabei exercendo por 10 anos a profissão de repórter aqui. Eu cobria o sul e sudeste do Pará para Belém. E foi um tempo assim que houve uma entrega muito grande, porque eu sempre amei o jornalismo. Acho que ele é muito importante. Apesar da forma que ele vem sendo deturpado nos últimos anos, ele se descaracteriza um pouquinho, mas ele não perde a importância do papel que ele cumpre na sociedade, que é a de informar. E informar colocando a informação. Informar dando ao telespectador a liberdade de construir a sua opinião. Cada o seu senso. A sua compreensão. Exatamente. E o jornalismo sempre foi a minha paixão, isso é muito claro. Assim, perceptível nas tuas falas. Eu sou de um tempo, Pamela, hoje olhando a estrutura de estúdio que nós temos aqui dentro, e eu louvo a Deus por isso, em que nada representava um desafio para nós. Assim, nada representava, aliás, uma barreira para nós. Tudo nos desafiava. Sim. Só para você ter uma ideia, para garantir que uma reportagem chegasse até Belém, por exemplo, se eu fosse cobrir o contrabando de madeira em Eldorado dos Carajás, dando um exemplo, para que a fita chegasse aqui, nós recorríamos a caminhoneiros que cruzavam a região. Então eles traziam uma fita e daqui nós mandávamos de avião e a notícia chegava e a informação depois chegava para milhares de pessoas, de paraenses que não conheciam esse universo aqui, né, da nossa região. Então, eu atuei no jornalismo exatamente nesse tempo, um tempo muito marcado Vamos chamar conflitos. De jornalismo raiz, né? Porque era um jornalismo de raiz mesmo, em que a gente não tinha essa divisão da pauta. A pauta tinha muito a ver com o olhar nosso sobre a região. E a gente tinha muitos desafios, né? Questão indígena, garimpo, enfim. Foi nesse tempo que eu atuei. E isso me trouxe, assim, uma rica experiência. Eu imagino. E o direito? Porque acaba que a gente parou, ó, vocês viram? Ela é tão apaixonada ainda pelo jornalismo. Eu vou, inclusive, a um breve intervalo. Mas logo mais voltamos, porque, assim, temos ainda muita coisa para falar aqui. Temos muito que conversar. Está sendo um prazer e eu te aguardo daqui a pouquinho, viu? Já voltamos.